Meus netos e minhas netas, sinta aqui pertinho da vovó Luzia, que hoje o caos é dos mais estranhos que já passou por essas bandas. Mas antes de eu começar, deixa um joinha nesse vídeo para ajudar a vovó, comenta embaixo se tu já ouviu algo parecido e compartilha com algum amigo que gosta dessas prosas do interior. Ah, e se não for inscrito ainda, clica aí no sininho que todo dia, às 18h15, tem caos novo aqui no canal Relatos da Vovó. Agora chega mais, que o café tá quente, o vento assovia por entre as frestas da janela e o que eu vou contar é de arrepiar até o mato seco da beira da estrada. Capítulo 1. Uma voz no escuro. O caos de hoje veio de um senhor chamado Antônio Caetano, que mora num vilarejo esquecido pelas estradas chamado Buritizal do Meio, lá no sertão do Piauí. Homem simples, de fala mansa e olhar distante, mandou um bilhete escrito com letra tremida e um papel amarelado, dizendo que precisava dividir uma história que guardava há mais de 40 anos. Disse que quando era jovem, por volta dos 17 anos, costumava ajudar o pai a cuidar de uma roça de milho que ficava perto de uma mata densa, mata essa que o povo da região evitava. Diziam que quem entrava ali sozinho, depois das 6 da tarde, ouvia uma voz que chamava pelo nome. Numa tarde quente de setembro, quando o sol já dava sinal de ir embora, Antônio resolveu ficar mais um pouco na roça para ir juntar uns espigos que ficaram esquecidos. O pai dele já tinha ido para casa. Foi aí que, do nada, ele ouviu uma voz, baixa, feminina, suave como brisa, mas que saiu do meio do mato. E o mais assustador, ela chamava o nome dele. Antônio. Antônio. Ele congelou. Pensou que fosse a irmã ou alguma vizinha, mas não havia motivo para alguém estar naquela mata. E mesmo que houvesse, ninguém andava por ali sozinho. Mesmo assim, ele respondeu. Quem é? Silêncio. Depois de alguns segundos, a mesma voz. Vem! Era como se a voz não fosse falada, mas sim colocada direto dentro da mente dele. E ele, contra todo bom senso, começou a andar. Capítulo 2. A trilha que ninguém anda. A entrada da mata era marcada por uma árvore torta, um juazeiro velho com os galhos baixos. Antônio passou por ela como se estivesse sendo guiado. O chão, antes seco e estalado, parecia mais macio, como se tivesse chovido só ali. O cheiro do mato era forte, úmido, e o ar parecia mais frio que o da roça, mesmo sendo verão. A cada passo, a voz vinha de novo. Mais perto. Só mais um pouco. Não era como um chamado comum. Era hipnótico. Antônio se sentia leve, como se estivesse andando num sonho. Caminhou por mais de 10 minutos, sem perceber o tempo passar, até que parou diante de uma clareira. Ali, o silêncio era total. Nenhum grilo, nenhum pássaro. Nada. No meio da clareira havia um círculo de pedras e, bem no centro, uma cruz de madeira fincada no chão. Ele olhou em volta. Tudo parecia parado. Até o vento sumira. Foi quando ouviu outra coisa. Você veio, disse a voz, dessa vez bem perto, atrás dele. Virou rápido, não viu ninguém. O coração disparava. A respiração estava curta. Ele quis correr, mas o corpo não obedecia. As pernas estavam como presas no chão. Então, das sombras entre as árvores, surgiu uma mulher. Alta, com cabelos longos cobrindo o rosto e uma túnica branca suja de barro. Não fazia barulho ao andar. Ela se aproximou da cruz e, com um gesto lento, apontou para ela. Você precisa lembrar. Lembrar do quê? Perguntou Antônio, já suando frio. Do que foi feito aqui. A voz era dele, mas ele não sabia de onde vinha aquilo. Nesse instante, tudo escureceu.
Ele acordou deitado no chão da roça, com a cabeça encostada num saco de milho. O pai estava ao lado, com cara de quem tinha procurado ele por horas. Já era noite fechada. Que você foi fazer no meio do mato, menino?" ralhou o velho. "Tava desmaiado, branco feito vela." Antônio não soube responder. Disse que tinha se perdido. Mas no fundo, ele sabia que tinha visto algo que não devia. E essa foi só a primeira vez que a mata o chamou. Capítulo 3. O segredo de Santa Cruz dos Caetanos. Depois daquela tarde, Antônio nunca mais foi o mesmo. Dormia pouco, evitava olhar para a mata, e quando o vento batia do lado norte, onde a clareira ficava, ele se arrepiava dos pés à cabeça. O pai percebeu que algo estava errado, mas como homem de poucas palavras, só dizia: "Quem mexe com o que é do além, não dorme em paz." Na semana seguinte, a família recebeu a visita de um velho conhecido, o tio Romualdo, irmão do pai, que vivia afastado há mais de 10 anos. Um homem calado, de barba espessa e olhos miúdos, que chegou sem avisar, dizendo que precisava ver o sobrinho. No jantar, enquanto a mãe servia um ensopado de galinha, Romualdo olhou firme para Antônio e perguntou: "Tu viu ela, né?" A colher parou no ar. O pai franziu a testa. "Não começa com tuas histórias, Romualdo." "Ele viu, e se não fizer o que tem que ser feito, ela vai voltar", disse o tio sem tirar os olhos do menino. Antônio ficou branco. Quis negar, mas não conseguiu. A imagem da mulher na clareira, da cruz, da voz, tudo voltou com força. Naquela noite, Romualdo chamou um sobrinho pro alpendre e contou um segredo que a família guardava há 3 gerações. Disse que aquela mata se chamava Santa Cruz dos Caetanos, nome apagado do mapa depois de um acontecimento que ninguém gostava de lembrar. Foi onde teu bisavô enterrou o que nunca devia ter tocado. "O quê?" perguntou Antônio, tremendo. "Uma mulher, uma que ele jurava que era bruxa, mas ninguém sabe se era mesmo. Ela sumiu e ele fincou a cruz para selar o lugar. Desde então, todos os homens da nossa linhagem ouvem a voz dela quando a alma está leve, quando o espírito está vulnerável." Antônio sentiu o mundo girar. Tudo fazia sentido agora. A voz, a clareira, a cruz. Romualdo apertou o ombro do menino. "Tu tem que voltar lá. Tem que libertar o que ficou preso, ou ela não vai parar de te chamar." Na manhã seguinte ao ritual, o clima parecia ter mudado. A mata já não exalava aquele ar pesado, e o juazeiro velho, que marcava a entrada da trilha, floresceu pela primeira vez em décadas. Mas mesmo com um alívio no peito, Antônio sentia que ainda havia algo por resolver. Romualdo, com os olhos fundos e um ar de quem carregava o peso de muitas vidas, sentou com o sobrinho debaixo do alpendre e falou: "Ela se foi, mas deixou um rastro. Tem coisa enterrada naquela terra que ainda grita por justiça." Antônio quis saber o que era. O tio hesitou, mas contou: "Teu bisavô não só queimou a mulher, ele roubou dela um medalhão, uma relíquia sagrada. Dizem que era presente de promessa, passado de mãe para filha há gerações. Enterrou junto da cruz para silenciar o espírito. Mas isso não se esconde de Deus." Com o coração acelerado, Antônio decidiu voltar à clareira pela última vez. Só ele. Queria cavar a verdade com as próprias mãos. Ao cair da tarde, sem falar com ninguém, levou uma pá velha, um lenço no pescoço e fé no peito. A clareira estava silenciosa. A flor que nascera da terra tremia levemente com a brisa. Ele se ajoelhou diante da cruz rachada e começou a cavar. Cada palmo de terra arrancado trazia um cheiro forte de passado, de madeira molhada, de lembrança. Após alguns minutos, a pá bateu em algo duro. Ele cavou com as mãos, sentindo a terra fria, e então puxou. Era uma pequena caixa de ferro enferrujada, envolta em trapos. Ao abri-la, viu o medalhão. Era dourado, pesado,
com a imagem de uma santa gravada. Ao tocá-lo, sentiu um calor subir pela mão, como se algo o reconhecesse. No instante em que tirou o medalhão da caixa, a mata pareceu respirar. Um som longínquo, como um suspiro, ecoou entre as árvores. E lá do alto, um pássaro branco, que ninguém jamais vira por aquelas bandas, cruzou o céu. Antônio sabia o que precisava fazer. Levou o medalhão até a igreja do vilarejo, onde o deixou aos pés do altar, junto com uma vela e uma oração. Desde então, a voz nunca mais chamou. A mata virou lugar de passagem, não mais de medo. E a cruz, agora deitada, foi coberta por flores que brotavam sem ninguém plantar. Dizem que certos lugares guardam mais do que lembranças. Guardam pedidos não atendidos, lágrimas que ninguém viu, promessas quebradas. E dizem também que quando uma alma encontra repouso, a terra ao redor floresce. Hoje, quem passa por Santa Cruz dos Caetanos encontra apenas uma trilha coberta de folhas e uma paz que parece vinda de outro mundo. Antônio, já velho, nunca mais voltou à clareira, mas sempre que alguém perguntava por que ele usava um medalhão simples no pescoço, ele respondia: é para lembrar que a fé, quando é verdadeira, acalma até o que ficou esquecido na mata. E assim termina esse caos, meus netos. Se a mata te chamar, ouve com o coração, mas vá com respeito, porque até o silêncio da natureza tem voz. Até o próximo caos, e que Deus proteja o caminho de vocês. Vovó Luzia.